Eu sempre falo para vocês que o segredo de saber colorimetria é você conhecer todos os ingredientes individualmente e também cada tipo de técnica separadamente. Por quê? Porque colorimetria, saber resolver problemas, é a junção de todos esses elementos que eu passei para vocês, tá? Que seria pré-pigmentação, saber a altura de tom, conhecer a estrela de neutralização, fundo de clareamento, decapagem, compatibilidade e incompatibilidade de cor, cabelo virgem, mordançagem, a técnica de mordançagem, pré-pigmentação e todas essas que eu passei para você. Então, se você conhece todas essas técnicas individualmente, você não vai ter nenhum tipo de problema em resolver. Por quê? Porque vai ser a junção de todas as etapas para você chegar num resultado final perfeito, entendeu? Porque num determinado tipo de serviço que a cliente ela vai pedir para você, ou dependendo do resultado que você vai querer que chegue, você vai usar essas técnicas. Então, resumindo para vocês, saber colorimetria é isso. É você saber tudo individualmente. Por que que muitas pessoas têm dúvida ainda relacionada à colorimetria? Porque tem coisas que elas não sabem. E aí, quando chega na hora de resolver, não consegue finalizar esse serviço e não sai do jeito que ela deseja, entendeu? Então, quando eu falo para você que é muito importante você conhecer cada forma, cada técnica individualmente, é porque é necessário. Outro exemplo que eu dei, fração, né? Conta de fração, correto? Para você resolver, muitas das vezes, chegar no resultado perfeito da fração, é necessário que você entenda divisão, multiplicação, subtração, ok? Todas essas partes teóricas individualmente, porque vai chegar no momento que na fração você vai ter que saber somar, diminuir, dividir, multiplicar, ok? E se você fica sem fazer esse quesito, você vai chegar a um ponto que você vai travar, entende? Então, fazendo essa introdução, vamos agora por intensivo desse exercício de fixação, porque muitas das vezes coloração você consegue chegar no mesmo resultado de maneiras diferentes, entende? Então vamos lá então para esse exercício de fixação. Aprenda de verdade sobre colorimetria em apenas algumas aulas. E faça qualquer cabelo de forma segura sem gastar uma fortuna, podendo até parcelar. Primeiramente nós vamos secar a raiz, depois que secou a raiz, nós vamos secar o meio e por último as pontas. Clique abaixo e saiba mais e adquira já o seu. Então, aqui na primeira linha vai ter a base natural do cabelo, aqui a porcentagem de cabelos brancos, aqui é o tamanho do crescimento, ou seja, o tamanho da raiz que teve, correto? Então aqui você vai colocar a base natural do cabelo, se está na altura de um 5, de um 6, de um 7, de um 10, de um 8. Aqui você vai colocar a porcentagem de cabelos brancos. Qual é a porcentagem ali que eu vou explicar para você. Aqui é a altura de tom do comprimento e pontas. Que altura que está? Está na altura de um 6. Ela usa 6,35. Então está na altura de um 6. Então aqui vai estar a altura de tom no comprimento e pontas. Qual é a altura de tom do comprimento e pontas? Ela usa um 7,35, correto? Qual é a altura de tom do comprimento e pontas? O 7, ok?
Já embaixo aqui vocês veem que é o reflexo no comprimento e ponta. Reflexo é tudo aquilo que está depois da vírgula. Então, se ela usa um 7,35, o reflexo é 0,35, ok? Então aí vocês vão colocar aqui qual reflexo que você vai estar observando aqui, tá bom? Aqui, se o cabelo está sensibilidade do cabelo, né? Então, basicamente, você vai ter que ter essa noção que quando é muito claro, obviamente que esse cabelo ele vai estar sensibilizado, tá bom? Então, aí vocês colocam se está sensibilizado ou não, tá bom? Nuance escolhida. Qual é o desejo da cliente? Provavelmente, qual é a cor dos sonhos dela. Então, você vai estar colocando aqui qual é a cor que ela está pensando, tá? Que no caso está aqui no balãozinho que eu vou mostrar para vocês logo logo. E o fundo de clareamento ideal para colocar. Qual é o fundo de clareamento ideal para estar colocando a cor desejada, ok? Vamos lá então, pessoal. Começando o nosso exercício aqui. Então, o primeiro exercício que nós temos aqui é esse gráfico que eu estou deixando aqui na tela para vocês. Na primeira coluna, como eu expliquei para você, vai ser a gente vai colocar na ficha, é como se nós estivéssemos olhando para a cliente e anotando todo o diagnóstico que contém no cabelo da cliente, todos os sentidos. Isso daí é na vida do dia a dia. Vai chegar uma hora que vai ser uma coisa super natural para vocês. No começo, vocês podem ter um pouco de dificuldade para lembrar as coisas, mas se você tiver um papelzinho, você pode estar fazendo isso. Pegar um papelzinho dessa sequência aqui, plastificar ele para vocês fazer a sequência no dia a dia. E assim, logo, quando você tiver o costume, você já não precisa mais desse papelzinho. Você pode usar também da altura de tom, da estrela de neutralização. É bem bacana, porque vocês estão começando, então como é muitas informações, se você achar melhor, vocês podem estar fazendo isso também, tá bom? Então vamos lá. Qual que é a base natural da nossa cliente? A base natural da nossa cliente é um 6, anota aí, que é um loiro escuro. Qual é a porcentagem de cabelos brancos da nossa cliente? A porcentagem de cabelos brancos da nossa cliente, vocês vão olhar assim, né, no dia a dia. Vocês já vão primeiro olhar a altura de tom dela, depois vocês vão olhar a porcentagem de cabelos brancos, que no caso aqui da nossa cliente é 80% de cabelos brancos. O tamanho do crescimento da raiz da nossa cliente é um crescimento normal de 1 a 2 dedos ou é um crescimento longo, né? No caso aqui é um crescimento natural, tá? Um crescimento normal, não é um crescimento longo. Qual que é a altura de tom no comprimento e pontas? No caso aqui o comprimento que ela está usando é um 623, que é um loiro escuro irisado dourado. Só que a pergunta é, qual que é a altura de tom do comprimento e pontas? No caso aqui é o 6, correto? Qual que é o reflexo do comprimento e pontas? No caso aqui é o 623. Ela tem tanto no 23, tem tanto no comprimento e tanto nas pontas, correto? Qual que é a nuance escolhida da nossa cliente? É um 634, um loiro escuro dourado acobreado. Compatibilidade dos reflexos. Os reflexos que ela escolheu, que é o 634, e o que ela contém no cabelo, que é o 623, é compatível? Não é compatível, né? Então, você coloca que os reflexos eles são incompatíveis. Por quê? Porque ela quer uma cor quente e ela tem no cabelo um 623, que é uma cor fria. Então, os reflexos eles são incompatíveis, ok? E qual que é o fundo de clareamento ideal para chegar na altura do 634? No caso aqui, como o que prevalece é o 3, que é o dourado, você pode até limpar até na altura de um 7, né, para tirar um pouco mais do acobreado para não ficar tão forte, correto? Então, depois que vocês puxou todos esses diagnósticos, você vai colocar em prática. Qual é
qual são a técnica que você vai utilizar depois dessas informações, como é que você vai proceder para estar iniciando esse processo, ok? Então vamos lá, base natural do cabelo é um 6, eu já sei que é um 6, que é um loiro escuro, então eu sei que ela quer chegar no 634 na mesma altura de tom, já sei que eu vou usar o oxidante de 20 volumes. Pronto, vou usar oxidante de 20 volumes nesse cabelo. Eu sei que ela tem 80% de cabelos brancos, então eu sei que a partir de 50% de cabelos brancos é necessário que se use a mesma quantidade da cor fundamental e da cor escolhida, ok? No caso aqui, a cor escolhida do desejo da nossa cliente é o 634 mais o 63, ok? Por quê? Porque toda a cor quente eu posso estar utilizando uma nuance quente também, uma cor fundamental quente, e isso vai determinar a quantidade de que eu vou estar utilizando. Acima de 50% eu vou usar meio tubo de 634 mais meio tubo de 6,3 no caso, né? Então é isso que vai me ajudar a saber dessa porcentagem de cabelo branco, tá bom? O tamanho do crescimento do crescimento da nossa cliente é por onde que eu vou estar iniciando a aplicação do cabelo, ok? No caso aqui, como não tem a raiz longa, então eu posso estar começando da raiz mesmo, não tem problema nenhum, tá bom? Altura de tom no comprimento e pontas, tá? Como eu falei para você, tanto a cor escolhida quanto a cor que ela tem no cabelo é na mesma altura de tom. E aqui agora, a compatibilidade de reflexo é onde que você vai saber se ele é compatível ou incompatível. No caso, você viu que é incompatível, né? Ela está com a cor fria no meio e ela quer uma cor quente. Então é necessário, primeiro, de fazer uma limpeza de cor. Por quê? Porque os reflexos eles são incompatíveis. Lembra da aula de compatibilidade e incompatibilidade de reflexo? Então é necessário que se faça uma remoção desse reflexo frio para depois fazer a aplicação da cor desejada, ok? Então primeiro, vamos lá. Vamos por etapa agora para resolver esse problema, ok? Então a primeira coisa que vocês vão fazer é a limpeza de cor. Vocês vão estar removendo essa cor fria, correto? Para poder estar aplicando a nova cor. Então a primeira etapa é limpeza de cor. Vocês vão fazer a limpeza de cor do comprimento e pontas. A segunda etapa, vocês vão fazer o quê? Pegar a cor escolhida mais a cor fundamental, dourada. E assim vocês vão estar fazendo a aplicação raiz, comprimento e pontas. Fazer a aplicação imediata com o OX de 20. É simples isso, é simples assim. É isso que vocês vão estar resolvendo. Parece que é complicado, mas é só isso. Vocês vão estar removendo a cor fria, fazer a limpeza de cor. Depois que chegou no fundo ideal, no caso aqui, vocês podem até deixar no amarelo alaranjado, correto? Por quê? Para não ficar muito acobreado, porque aqui o 634 é o desejo da nossa cliente, ela quer um dourado acobreado. No caso aqui do fundo de clareamento ideal é um amarelo alaranjado, ok? Então vocês vão estar removendo, primeira etapa, fazer a limpeza de cor, depois fazer a mistura do 634 mais um 63 ou um 60, tá? Se o cabelo ele for grosso, que ele está na 80% de cabelos brancos, você pode estar usando o 634 com 5 ou 5,3. Vocês têm todas essas, tá vendo? Vocês têm todas essas alternativas, tá bom? Por isso que é importante você saber também se o cabelo é grosso. No caso aqui você pode estar usando, se vocês colocarem aí 634 com 63, com 6, com 5,3 ou com 5, vocês estão corretos também. Vocês podem ficar tranquilo que vocês acertaram também, ok? E depois depois de fazer a limpeza de cor, fazer a mistura, tá? O 634 mais uma dessas fundamentais que eu passei para vocês,
vocês podem estar fazendo, com oxidante de 20 volumes, vocês podem estar fazendo a aplicação imediata, raiz, comprimento e pontas, ok? Não tem segredo, é só isso, ok? Vamos lá para o próximo exercício?